contexto de inseguranças que o nosso mundo ele se encontra, de guerras, de pandemias, desastres climáticos, nós devemos pensar cada vez mais em modos de contornar, de certa forma, esses males, né? Tanto para nós termos um mundo melhor de se viver e também darmos a oportunidade aí dos nossos filhos, das próximas gerações, também viverem num mundo bom. Dentre essas várias possibilidades aí de contribuição que nos cabe fazer, está a valorização da produção de alimentos saudáveis. Mas o que são os alimentos saudáveis? Quando eu falo em saudável, eu não me refiro apenas ao alimento em si, mas a forma de como esse alimento ele tá sendo produzido. Tu, por acaso, sabe se nós compararmos a estética, por exemplo, de um alimento produzido de uma maneira orgânica com a estética de um alimento produzido da maneira convencional, com o uso de agrotóxico, essa estética, muitas vezes, ela é semelhante? E eu já te faço outra pergunta. Tu sabia que se nós compararmos nutricionalmente um alimento produzido de uma maneira orgânica com um alimento produzido de uma maneira convencional, como eu disse antes, com o uso de agrotóxicos, o alimento produzido da maneira orgânica ele é nutricionalmente muitas vezes superior àquele alimento produzido com agrotóxicos, apesar da semelhança física entre ele. É isso que eu me refiro quando eu falo em alimento saudável. Uma alface, quando ela é bonita por fora, é sempre uma alface bonita por fora, mas e por dentro, como é que ela está? Como é que estão os nutrientes dentro daquela alface? E eu falo tudo isso não com a ideia de menosprezar quem produz de uma forma A ou de uma forma B, que utilize aquele determinado produto ou outro produto na produção de alimentos. Mas é a forma que eu tenho de trazer para vocês, para quem acaba nos assistindo, que a gente pode produzir de maneiras diferentes daquela que está sendo imposta pelo sistema. Com isso a gente acaba gastando menos recursos financeiros, poupando a própria saúde, poupando a saúde do consumidor e também, de uma certa forma, melhorando com a saúde da própria natureza. Talvez em alguns sistemas agrícolas, em algumas situações sim bem específicas, seja necessário se trabalhar daquela forma, se utilizando agrotóxicos. Entretanto, nós temos que ter a certeza e a clareza na ideia de que uma transição de regime daquele produtor que produz com agrotóxico para aquele produtor que produz sem agrotóxico, de uma maneira mais saudável, digamos assim, respeitando a natureza, e, enfim, é possível e é necessário. Mas enfim, o que eu vim aqui falar hoje, de certa forma, né, afinal não é bem essa questão do agrotóxico ou do alimento orgânico. Não vim aqui para defender um ou outro. Mas eu vim, de uma certa forma, trazer uma série de receitas que pode contribuir aí para essa transição que eu acabei falando, da agricultura convencional para a agricultura orgânica. Talvez muitos até já ouviram falar de antigamente, ou até mesmo já acabaram trabalhando com isso, e é uma receita milagrosa assim, na produção de hortaliça, mas que ela também pode ser utilizada em frutíferas, em culturas anuais até mesmo, inclusive na produção paisagística, tá? E ela se chama água de vidro. Com certeza, todo estabelecimento rural ele tem lá um fogão a lenha onde prepara suas refeições, e a sobra desse material queimado, né, ou seja, as cinzas, ela muitas vezes é desperdiçada ou pouco aproveitada, né? E aí eu pergunto, você sabia que é dessa cinza que a gente acaba produzindo a água de vidro? A cinza, né, elas nada mais são do que todos aqueles nutrientes que a planta absorveu no solo enquanto em vida e agora estão ali, de certa forma, concentrados na cinza, tá? Então, dentre todos esses nutrientes que a planta absorveu e agora estão na cinza, a gente acaba destacando dois, o silício e o potássio. O silício e o potássio, quando eles estão juntos, eles acabam formando um composto chamado silicato de potássio, que ele é muito utilizado pelas grandes indústrias na produção de fungicidas e inseticidas. E
ele basicamente está aqui, ó, tá na cinza de graça, pronto para nós pegarmos e extrairmos de uma maneira gratuita, que vai trazer um resultado tão bom quanto um fungicida comercial e de uma maneira bem mais limpa do que se estivesse utilizando um fungicida comercial. Para essa receita, nós basicamente vamos precisar de um recipiente de vidro, uma colher para preparar a mistura, uma quantidade de cal hidratada, a cinza do fogão a lenha, né? E aqui eu deixo uma dica para vocês, que a cinza de madeira, ela é uma cinza ótima, ela pode ser utilizada, ela tem bastante silicato e potássio na composição, porém a cinza proveniente da queima da casca de arroz, ela tem muito mais silicato de potássio, então ela se torna muito mais eficiente do que a cinza da madeira. Então a cinza da casca de arroz é melhor. Se tu tiver teu acesso, pode utilizar ela, né? Só lembrando que é bom até mesmo evitar de queimar a cinza, queimar a casca de arroz, perdão, com a roupa no varal, né? Porque o cheiro da casca de arroz queimado, ele não sai nunca mais da roupa. Eu digo por experiência própria. O que eu comentei com vocês, né? Cacau hidratada e água. É uma receita bem simples, tá? Muito fácil de fazer, muito fácil de aplicar e que vai trazer um resultado bem interessante para vocês. É muito importante que, pelo menos para iniciar a receita, para diluir os materiais, né? Diluir a cinza e a cal hidratada, nós utilizemos água quente. Não precisa ser água fervente, para não ter muito problema. Então o que a gente acaba fazendo? A receita ela é composta da seguinte forma: nós utilizamos 4 partes de cinza, uma parte de cal hidratada e 95 partes de água. Então aqui eu tenho um copo medidor. Eu vou pegar aqui as minhas 4 partes de cinza. Tá? Eu não vou ficar dando medidas exatas para vocês do que eu estou fazendo aqui, porque as minhas medidas já estão prontas. Mas é muito importante que quando vocês forem fazer esse procedimento na propriedade rural, no estabelecimento rural, que vocês sigam bem a receita. A minha receita aqui já está pronta. 4 partes de cinza, uma parte de cal hidratada e 95 partes de água. Eu pego minhas 4 partes de cinza, deposito no vidro, pego uma parte de cal hidratada, adiciono no vidro. É muito importante, eu até destaco aqui essa informação, que por que se chama água de vidro, né? Por que nós devemos utilizar um recipiente de vidro para fazer o preparo dessa calda? Porque o silicato de potássio, como ele tem a cinza e a cal, ela tem uma característica bastante alcalina. Se eu colocar num recipiente de plástico, eu posso acabar, de certa forma, derretendo o recipiente de plástico e liberando plástico na nossa receita, que não é o ideal. Ele pode corroer esses materiais. Se eu armazenar num pote de vidro, eu posso deixar ele armazenado aqui por até 6 meses. Sem problema nenhum, dentro de 6 meses eu posso fazer essa utilização. Então agora, para fazer a diluição, eu pego a minha água quente, faço a diluição prévia, né? Misturo aqui com a cal hidratada e com a cinza que eu tenho aqui. Misturo bem aqui por alguns minutos. Após essa diluição, eu completo esse vidro com o restante da água daquelas 95 partes que eu acabei comentando. Vocês podem ver que
esse material está com bastante sedimentos. Se eu for tentar de alguma forma aplicar isso em alguma planta, ou ele vai passar pelo pulverizador, vai acabar entupindo os bicos do pulverizador, enfim. Então o que nós devemos fazer é, de um dia para o outro, deixar esse material sedimentar, sem ficar mexendo muito. No outro dia, esse material ele vai estar assim, ó, uma água esbranquiçada, mas sem os sedimentos, tá? Toda essa água aqui, ela é composta de silicato de potássio. Então é isso aqui que nós devemos aplicar na planta. Mas eu acabei falando até agora, e tu deve estar aí te perguntando, mas o que esse tal de silicato de potássio ele vai fazer nas plantas? É uma coisa assim, bem simples, tá? O que eu vou explicar aqui para vocês. O silicato de potássio, quando ele é absorvido pela planta, ele acaba formando uma camada protetora e deixa a planta com as folhas mais grossas, mais rígidas. E, por consequência, essas plantas e as folhas, elas ficam mais fortes, o que acaba impedindo a fixação dos fungos e vai deixar a planta, digamos assim, menos atraente para aqueles insetos picadores, insetos sugadores ou mastigadores que vão tentar morder aquela planta. Digamos assim que vai formar uma camada de vidro, né, a gente pode dizer, na cutícula ali da folha, e o inseto não vai ter interesse em gastar muita energia para tentar tirar algo daquela planta, porque aquela planta vai estar difícil de extrair algo, ela vai estar com uma casca muito grossa, tá? Então, além disso, assim, ó, eu posso garantir para vocês que ele é um forte mecanismo de proteção das plantas para eventos climáticos extremos. Nós temos tido aqui no nosso estado muitos eventos de seca, eventos de chuva extrema, de frio extremo, de calor extremo, de muita umidade no ar. Então, essa água de vidro ela serve para proteger as plantas. Essa água de vidro ela serve para proteger as plantas nesses casos também. Não é só uma proteção antifúngica ou anti-insetos, tá? Ele vai melhorar a imunidade da planta, vai deixar mais resistente às geadas, porque a planta vai estar com a folha mais grossa, vai deixar mais resistente à perda de água, justamente pela folha estar mais grossa, e vai melhorar, de certa forma, a imunidade da planta, fazendo com que ela não fique tão suscetível a excessos de umidade ou eventos extremos como ou está muito seco ou muito molhado, ou enfim, tá? Então, para aplicar nas plantas, você pode utilizar 100 ml de água de vidro, tá? 100 ml desse composto aqui, quando ele já está diluído. O ideal é que você filtre esse material antes de colocar no pulverizador. 100 ml de água de vidro para 20 litros de água no pulverizador. O ideal é que a aplicação desse produto ela seja feita sempre no final da tarde e se evite fazer essa aplicação em momentos que o ambiente está muito seco ou com uma temperatura muito alta, para evitar aí a queima das folhas. Eu garanto para você que você não vai se arrepender de fazer esse produto em casa, ainda vai me agradecer, porque eu não estou ganhando nada aqui. A única coisa que eu ganho é compartilhar o conhecimento com vocês, para que vocês possam validar esse produto em casa e compartilhar esse conhecimento da mesma forma que eu compartilho com outras pessoas.